Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Robertinho Ierck. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Rejeito. O requerimento foi rejeitado com 7 votos contra 6. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu penso que talvez o texto... Eu queria só que conferisse para ver se está funcionando esse áudio, porque a luz queimou. Então, eu só queria justificar, agradecer a quem votou a favor desse requerimento, dizer que talvez eu não tenha conseguido expressar no requerimento o sentido dele, que é somente de ter a informação sobre os recursos arrecadados. Evidentemente que isso também a gente pode, quem sabe, obter de outra forma, mas eu faço questão de repetir esse requerimento, porque ele é muito importante. A gente sabe que esse é um valor que ele chega para as entidades de várias formas. Ele pode chegar através de doação de imposto de renda, ele pode, doação mesmo, sem ser vinculado ao imposto de renda. É interessante porque evita do recurso ir para Brasília, depois ele voltar em forma de outros tipos de investimento, ou a fundo perdido, ou qualquer coisa. Ele é um recurso que chega direto nas entidades. Então, eu vou fazer questão de repetir e procurar ser mais clara para poder contar com o voto de todos os excelentíssimos vereadores. Muito obrigada. Requerimento número 157/2015. Tendo em vista a notória mudança das crianças da creche Eva Xavier para a creche Benedita Bretas Cruz, na última quinta-feira, após a inundação em decorrência das chuvas, tendo em vista a resposta ao requerimento número 207/2014, de 29/7/2014, respondido em 25/8/2014, que anunciou liberação de emenda parlamentar para a reforma da creche Benedita Bretas Cruz, tendo em vista que até o presente momento, decorridos 8 meses do questionamento, não há resposta sobre a liberação da verba e a execução da reforma. Nos termos do regimento interno, requeiro ao plenário que seja oficializado ao Executivo que nos informe: 1. A creche Benedita Bretas Cruz estava preparada para receber essas crianças na quinta-feira passada? 2. Que reforma era necessária e que justificou o fechamento da creche há mais de 10 meses? 3. A reforma que seria feita com a emenda parlamentar foi concluída? 4. A emenda da deputada federal Keika Ota, no valor de R$200 mil, anunciada no já citado requerimento, foi liberada? É verdade que a verba foi perdida por falta de providências por parte da Prefeitura? Se não, por quê? 6. Se sim, quando será utilizada? 7. As crianças de 0 a 3 anos de idade que não dispunham do espaço físico adequado na creche Benedita Bretas Cruz, hoje dispõem? 8. A tenda instalada entre os 2 prédios da creche Benedita Bretas Cruz está relacionada à falta de espaço mencionada? Gabinete do Vereador Elinho Moreto. Em discussão, o requerimento número 157/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 158/2015. Tendo em vista a manifestação de vários servidores no sentido de que alguns produtos da cesta básica foram substituídos, alguns até por marca inferior, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário que seja oficializado ao Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Gentileza enviar cópia da proposta vencedora com as respectivas marcas e quantidades, bem como o valor da cesta. 2. Gentileza enviar a lista original de produtos
quantidade e marca da cesta básica entregue no mês de fevereiro e março de 2015, bem como informe o valor da mesma. 3. Houve algum pedido de reajuste do preço da cesta básica? Quando? Baseado em qual argumento? 4. Se sim, houve aceitação por parte da Prefeitura do reajuste? 5. A concessão ou não concessão do reajuste no preço da cesta básica influenciou na troca de produtos? Se sim, por quê? Gabinete Vereador Elinho Moreto. Em discussão, requerimento número 158/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 159/2015. Tanto no bairro Reneville quanto Terras de São José existem vielas que são utilizadas tanto por pedestres quanto por veículos que pretendem ir de um bairro a outro. Tais dispositivos sempre foram precários e a falta de sua manutenção justifica-se, em parte, pelo fato de estarem situados em áreas particulares. O proprietário de uma área maior existente ao lado da viela, do final da Avenida Reneville, até mesmo se prontificou a doá-la ao município para cooperar com o interesse público. Exposto isso, considerando a importância que tais acessos representam para a comunidade ali residentes, requeiro, da forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito, a fim de que esclareça. 1. A Prefeitura tomou providências com a finalidade de desapropriar as áreas onde estão situadas as referidas vielas. 2. Se positivo, em que estágio estão esses processos? 3. Se negativo, 1. Qual a razão? Gabinete do Vereador Teixeira da Combloco. Em discussão, requerimento número 159/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Teixeira da Combloco. Eu fiz esse requerimento e eu acho importante a gente ter a resposta dele em documento, porque essa é uma região que vem sofrendo muito com essa dificuldade de transitar de um lado de um loteamento ao outro. Quando foi feito o loteamento Reneville, a intenção que era ter uma saída só, era fechado, mas com o longo do tempo e com as construções, findou abrindo essas saídas para lá, e hoje já tem essas vielas, que não sei se o nome certo delas é viela, mas é uma passagem que o pessoal transita. E várias vezes os proprietários, principalmente da parte no final da avenida, já foi fechada por várias vezes. Isso desde o prefeito João Cômodo. Inclusive, essa passagem era em um dos terrenos de proprietário, o proprietário fez a casa e a prefeitura foi lá e não teve jeito, o cara teve que fazer a casa. Ele afastou mais para dentro dessa propriedade. E é um anseio do proprietário desmembrar. Ele foi lá, fechou o ano passado, tive lá, inclusive vereadora Deia, nós fizemos lá uma gestão lá para que isso não fechasse, e a prefeitura conseguiu obstruir lá a cerca, passagem de acordo. Então, devido a essa documentação, a prefeitura tem alegado que não pode fazer melhorias por não ser da área pública. Então, esse é o meu requerimento, que do tempo que a gente que eu venho, desde outros mandatos de vereador, é um desejo que nessa administração a gente tenha essas passagens lá feita uma melhoria. O engenheiro, já levei o engenheiro lá várias vezes, e ele mostrou lá um projeto que podia ser feito, e eu acho muito interessante. Os moradores até, falei já desse projeto, os moradores até se comprometem que, de acordo com o projeto que ele faz lá na passagem mais central, de eles mesmos tomar conta, alguém adotar, né, que nem tem alguns trechos das praças aí. Então, eu acho muito importante que faça isso, que ilumine, que é uma situação também que prejudica muito aquela população, é a parte de iluminação. Então, peço a aprovação dos senhores vereadores, e eu quero ter essa resposta
do executivo, do engenheiro de obra, para ver como que está andando esse projeto. Muito Continue a discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Votação nominal. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Rejeito. O requerimento foi rejeitado com 7 votos contra 6. Peço justificativa de voto, senhor. Justificativo de voto. É lamentável, né, ser rejeitado esse requerimento, porque é um requerimento, né, de muito interesse da população, daquela região ali, daquela passagem. Eu venho questionando isso há vários tempos, e por isso que votei e queria que fosse aprovado, era meu interesse, mas não foi aprovado. É assim, mas era de grande importância para aquela população. Obrigado. Requerimento número 160/2015. Tendo em vista o anúncio pelo secretário jurídico do município sobre o parcelamento de uma dívida no valor de 10 milhões junto ao INSS, vinculado no site oficial da Prefeitura e pelo prefeito no jornal Folha de Mairinque, tendo em vista que a dívida foi atribuída à gestão passada, mas que há dúvidas sobre a origem da mesma, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficializado ao chefe executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Especificar a origem da dívida de 10 milhões. 2. Os 10 milhões de reais se referem ao débito principal ou incluem atualização monetária, juros, demora, multas e outros encargos. 3. Favor enviar cópia do parcelamento. 4. Favor enviar relação discriminada e detalhada dos débitos que compõem o presente acordo, incluindo valores, competências, origem do débito. 5. Houve, antes deste acordo, algum procedimento administrativo ou judicial no sentido de extinguir, parcelar ou discutir o débito? Que procedimento? Qual foi o desfecho? Gabinete do vereador Elinho Moreto. Em discussão, requerimento número 160/2015. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 161/2015. Considerando que na alteração da estrutura administrativa foram criados 13 cargos de assessor parlamentar, é que nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requeiro ao plenário que seja oficiado ao presidente da Câmara para que este informe o seguinte. 1. Quantos cargos já foram nomeados de janeiro de 2015 até a presente data? 2. Quais vereadores já foram atendidos? 3. Enviar relação dos cargos com nomes, função e qual vereador está atendendo. Gabinete dos vereadores. Vereadora Deia, vereador professor Giovanni, vereador Abner Segura, vereador Biula, vereadora professora Selma, vereador Teixeira da Combloco. Em discussão, requerimento número 161/2015. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Queria que a votação fosse nominal. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Vitório Júnior. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Beto do Juarez. Rejeito. O requerimento foi rejeitado com 7 votos contra 6. Requerimento número 162/2015. Considerando que o projeto de resolução 509/2014,
substituído pelo 514/2015.